que horário vocês estejam vendo. Aqui é a debate de mais uma sessão da 14ª edição do Encontro Cinema Negros, Osbubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, né? E hoje a gente vai debater sobre a sessão com os filmes Mofiala, do Boris Capendu, Tom Queens, de não sei pronunciar o nome dela, né, de Gana, e Fora do Aquário, de Alex Mello, né? Então, eu sou Tiago Costa, eu sou diretor e roteirista, né, do filme, dos curtas-metragens Santos Imigrantes, Calunga Maior e Axé Meu Amor. Também sou curador e idealizador da Mostra Moan de Cinemas Negros e Indígenas, aqui na Paraíba. Também sou artista visual e escritor, né? Então, agora a gente vai conversar com Alex Mello, do filme Fora do Aquário, e ele vai contar um pouco sobre o processo artístico dele, né, das pesquisas artísticas dele, e também sobre o filme. Boa noite. Boa noite. Alex Boa noite, Mello. Tiago. Um prazer enorme. Bem-vindo. Obrigado. Prazer grande poder estar aqui trocando essa ideia com você, com o público do 14º Encontro do Cinema Negros Osbubu. E para mim é uma honra poder estar ao lado de tantas pessoas bacanas, tantos cineastas que admiro, podendo trazer meu filme. Maravilha. É um filme... Então, me fala sobre o filme. Quando é que você gravou ele? Como foi o processo de roteiro, processo de pesquisa, né? O que é que te levou a falar sobre a história desse casal, né? Um pouco mais sobre esse processo antes, né, da gravação. Na verdade, eu estou radicado já há mais de 10 anos na Alemanha, e como ator eu fui percebendo que as propostas que me chegavam, tanto para filmes quanto para peças teatrais, elas giravam sempre ao entorno de personagens que reforçavam estereótipos e vivências com as quais eu não estava disposto a me envolver ou reafirmar. E pensando na questão de ser protagonista das nossas histórias, de investigar, né, a nossa arte e produzir, eu fui percebendo que havia um hiato, que havia uma necessidade de filmes que retratassem homens negros para além de contextos de violência, contexto de sexualidade exacerbada, contextos de não afetividade, e isso me tocou. Eu queria também poder me identificar com histórias onde eu reconhecesse afetividade, onde eu reconhecesse esperança, onde eu reconhecesse um olhar positivo e afirmativo sobre esses corpos, que é o meu corpo também. Esses corpos que estão em trânsito, corpos que são vistos como marginais, né, exotificados aqui na Alemanha, e a partir daí surge a ideia de Fora do Aquário, né? Como para como é trazer para fora desse aquário ao qual muitas vezes somos inseridos uma vivência de um corpo preto LGBT, de um corpo preto estrangeiro e de um corpo preto que tenta se locomover para além do que se espera desse corpo.
E aí eu fui percebendo, o primeiro passo foi pesquisar, foi eu correr atrás de diversos homens negros, LGBTs, na comunidade da cidade de Colônia, onde eu resido, e fui percebendo que havia uma inexistência de admiração desses corpos, de entendimento desses corpos como corpos que podem amar, corpos que se encontram nas suas dores, mas que podem construir horizontes de afeto, de cura, de construções onde possamos nos encontrar como comunidade que se ama também, não só que diz, ei, irmão, ei, brother, mas que também diz, cara, você é bonito, onde se entendem como corpos que podem construir afeto também. Né? E isso era uma questão que aqui na Europa me chamava muita atenção, de ver que esses corpos pretos transitavam, mas que não se encontram nas suas questões afetivas. Né? E eu entrevistei praticamente 30 homens negros e fui vendo que, na maioria das vezes, era quase impossível se pensar numa história de amor que trouxessem homens pretos se amando, mas não assustava a questão de homens pretos se matando. Esse roteiro surge dessa pungência de informações que a gente vem recebendo a todo instante. É a bota no nosso pescoço, onde a gente assiste um homem sendo asfixiado, dizendo que já não tem mais ar. É o homem sendo morto no supermercado. É o homem preto sendo chicoteado na novela das 6. É o homem preto subserviente na novela das 7, abrindo a porta. É o homem preto no cinema com a arma na mão, se matando. E isso me angustiava, isso me angustia. Eu, como artista, eu, como homem negro, quero que o meu corpo seja visto e espelhado como um corpo que também reflete amor, que também reflete paz, que também reflete alegria, sorriso, angústia, medo, mas que está para além do chicote e para além da arma. E aí surge esse roteiro. Eu quero trazer uma história de alguém que resolve sair do aquário. Bastante interessante, Alex, essas questões, né? E também por questões são questões que também passam, né, pela minha vida, né, enquanto uma bicha preta. E eu gosto muito dessa sua frase que você fala, um corpo que produz paz, né, que traz paz, né? E assim, pensar paz, expandir, né, essa palavra e pensar ela no lugar do direito ao desejo, né, do direito ao devaneio, né, e da gente produzir imagens que também sejam coerentes com essa verdade, né? Até porque as nossas vidas, apesar, né, das dificuldades, né, as nossas vidas, os nossos grupos, né, os nossos círculos são extremamente amorosos, né? Então, essa violência toda, né, que insistem em afirmar que somos, assim, eu desconheço, né, essa violência afetiva, né, mas a violência do Estado, infelizmente, não tem como a gente escapar, né, e se a gente está aqui fazendo o filme, né, é porque fomos muito inventivos, né, conseguimos superar muitas margens, né, para poder nos deslocar, transitar, né. Essa semana eu vi uma fala da Grace Passou e ela fala que começou a criar dramaturgias para criar
personagens possíveis para ela, personagens que ela gostaria de ser, de atuar, né? Então foi isso que motivou ela a começar a criar outros textos dramatúrgicos, né? E eu vejo isso também na tua fala, né? Esse desejo de criar possibilidades, né? E eu acho que a gente, como artista, a gente versa muito com o futuro, né? A gente tem um certo compromisso de buscar realidades, né? Para a gente aplicar, né? Então, por isso que é importante a gente produzir imagens, né? E eu acho engraçado que uma história de amor entre dois homens pretos é muito cotidiano, né, para a gente, né? É uma coisa cotidiana, porém é necessário que que a gente produza essas imagens, né? E também fiquei curioso também para saber sobre tua trajetória, né, enquanto ator também. Se esse é seu primeiro filme, né? Como é que está sendo como é essa sua experiência enquanto diretor e ator, né? Sabemos que existe lá o preparador de elenco, que une o departamento de direção e elenco, né? E eu acho que você, enquanto diretor e ator, já agrega mais uma camada na sua composição de set, de equipe, de tom de personagem mesmo, né? Então, como é que você se relaciona com isso? Eu sou um ator da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. As minhas referências principais artísticas estão galgadas na arte popular, né? No candomblé, nas escolas de samba, na capoeira, nas festas julina, no forró. E eu tento, de alguma forma, sempre trazer essas experiências, né, para as minhas investigações artísticas. Eu, no Brasil, faço uma escola de teatro, depois migro para a dança também, para o balé, vou fazer circo, e nesse contexto eu vou percebendo que existe que existe um espaço que não nos é concebido como artista preto, o do protagonismo. E eu, como ator, eu quero ser protagonista. Eu tenho isso muito claro para mim, desde quando eu comecei, que eu queria os grandes personagens, que eu queria os grandes dilemas humanos. Porque se a arte não servir de espelho para que a sociedade se veja, se faça melhor, para mim ela não tem função. E para mim não interessava participar como cortina, aquele ator que está atrás, mas que não tem função na trama, em que o personagem que nos oferece não tem subjetividade. E eu começo, a partir daí, ser produtor e investigador da minha arte. Então eu faço uns espetáculos solos sobre Arthur Bispo do Rosário, Marsha P. Johnson, Solano Trindade, Jean-Michel Basquiat. Eu vou buscando esses personagens que são considerados marginais, mas que driblam o script e se inserem na sociedade a partir das suas mensagens, a partir das suas denúncias e da sua arte. E a partir de dado momento surge a oportunidade de um intercâmbio na Alemanha, e chegando aqui, eu vou percebendo que eu, de alguma forma, poderia cair na mesma armadilha, que é de estar interpretando personagens dos quais não me desafiariam e que, de alguma forma, estaria também reafirmando clichês, né? Do preto marginalizado, do corpo preto estrangeiro e desprovido de inteligência, do corpo preto hipersexualizado, do corpo preto
super exotificado, o Latin Lover. Eu não queria deixar de ser o bandido no Brasil para ser o Latin Lover na Alemanha. Então, eu comecei a perceber que existia também a necessidade de me autoproduzir, de continuar a minha investigação e, a partir daí, trazer para esse público de cá um olhar sobre esses corpos e abrir uma discussão a partir da arte. E é como eu venho estabelecendo o meu processo de trabalho. Tanto migrando para a parte de aulas para crianças e jovens imigrantes, estrangeiros ou filhos de estrangeiros também, e com espetáculos que trazem essa abordagem de resgatar, promover e afirmar esses corpos e artistas que são geralmente conhecidos como marginalizados, né? E o cinema surge a partir do momento que eu começo a receber convites e participar de testes para filmes que eu percebia que eu estava, de novo, dentro de um contexto do qual não me interessava. E eu começo a pesquisar, transformar as minhas pesquisas teatrais em curtas-metragens, em parcerias com outros cineastas, como Vitor Kruta, por exemplo. Trouxemos a História do Bispo do Rosário, em curta-metragem, inspirado de Jean-Michel Basquiat, Solano Trindade, e a partir daí eu fui percebendo que esses curtas encontravam reflexo em outras pessoas e em festivais também. E o Fora do Aquário é o meu mais recente curta, no qual eu assino sozinho. Nós filmamos durante a pandemia, onde o roteiro eu divido com o Fábio Brandi Torres, e durante esse processo de pandemia, esse projeto foi sendo construído e comecei a pesquisar também atores pretos alemães, afro-alemães, e fui percebendo que as mesmas angústias que eu tinha, de alguma forma, eram as angústias que eles também tinham. Nessa história, no Fora do Aquário, o personagem que sai do aquário, que vai viver essa solidão e entender toda a sua vivência dentro de um contexto europeu, afrocentrado, ele cansa de ser uma espécie de gênio da lâmpada, onde os parceiros que ele tinha tido até então meio que esfregavam aquela lâmpada e ele tinha que satisfazer o desejo dessas pessoas, a fantasia dessas pessoas. Então, eu resolvi trazer a história de um príncipe. É um brasileiro vivendo a sua sexualidade, vivendo a sua arte, é um artista plástico, bem situado, em que ele sai do aquário e imagina como seria se eu encontrasse um príncipe. E esse príncipe alemão é um afro-alemão, o que, de alguma forma, é um pioneirismo, porque é o primeiro filme feito na Alemanha onde dois homens pretos vivem uma história de amor e não de dor, de vida e não de morte. Você me ouve? Eu que estava com o som desligado. Hum. Muito bom ouvir essa contextualização sobre o filme, né? Essas outras camadas. Eu gostei muito da fotografia do filme, né? Essa uma luminosidade, né? Que traz essa coisa que você falou, né? Da surrealidade, né? Eu acho que também essa fotografia se afasta, né? Desse cinema documental ou jornalístico, né? A trilha sonora também muito boa, né? E queria que tu falasse sobre esses processos de escolhas, né? De escolha de trilha, de foto, a arte também é uma coisa bem bonita do filme. Quando
eu comecei a conceituar o filme, eu queria muito que fosse um filme bonito, no sentido de que a fantasia, quem assistisse ao filme pudesse ter um momento de fantasia. Eu queria que os atores estivessem, de alguma forma, na sua interpretação, de uma forma humanizada, mas que o entorno trouxesse uma pitada de lirismo, de romantismo, de fantasia. Eu queria quebrar um pouco com essa ideia de que esses corpos pretos estão sempre transitando em locais que são ermos, locais que têm um quê de perigo, de medo, de sombra. Eu queria que fosse um filme luminoso, todo esse encontro desses dois personagens, do afro-alemão com o afro-brasileiro, e que isso fosse embalado por uma trilha que trouxesse esse romantismo que eu não enxergo em outros filmes para a gente, né? Para gente preto, para realidades pretas, né? Dificilmente eu vejo filmes produzidos aqui onde a gente está embalado por uma trilha romântica que fala de carinho, que embala, que leva o filme nessa pegada. E isso, para mim, foi um fator muito importante, o convite ao Mariano Tavares, que assina a trilha sonora, o Leandro Rocha também, e Humberto Luiz, que trouxeram todo esse romantismo que eu queria para o filme, esse lirismo também. A direção de arte está a cargo do Maurício Virgens, e eu sempre disse, eu queria flertar com as cores, que esses personagens, que esses cenários, esses ambientes trouxessem muitas cores. Quando ele sai do aquário, eu queria que essa saída do aquário para o personagem já é um momento de solidão, de angústia, de debate interno consigo próprio, né? Essa solidão ela é reafirmada, mas que o seu entorno, já que se trata de um artista plástico, trouxesse as cores, trouxesse essa vivacidade. Então, a gente traz para todo esse contexto um pouco do que o personagem está fazendo. Ele começa a preparar uma exposição chamada Aquário, onde ele retrata a comunidade em que ele vive, né, a comunidade LGBT. E ele começa a perceber que os quadros que ele vai pintando são de bichas gordas, bichas pretas, bichas asiáticas, todos que estão, de alguma forma, dentro do aquário, mas estão fora. Quem não está dentro de um contexto de cumprir uma regra, de ter o cabelo com gel, de estar malhado, né? Tá meio que fora do aquário, apesar de estar ali dentro. Ou então está cumprindo aquele papel do exótico, né? E o filme aborda isso também, de trazer esse confronto, né? O personagem, quando ele, em um dado momento, se coloca dentro de uma vivência, que a gente, quando começa o filme, ele está dentro dessa realidade de realizar o desejo de outros que imaginam que esse corpo preto faz sexo de uma forma, que esse corpo preto é um corpo super viril, que esse corpo preto é animalizado, que é um sexo super selvagem. E, de alguma forma, esse personagem tenta satisfazer todos esses desejos no início do filme. Mas ele vê que depois ele é logo descartado, né? Ele realizou aquele desejo, mas é descartado. Então, ele consigo próprio, com as suas angústias, começa a pensar, caramba, e se eu deixar de fazer parte desse aquário? E do outro momento, caramba, e se eu encontrar alguém que está no mesmo momento, que vive as mesmas angústias que eu, alguém que já está cansado de servir a imaginários, como seria isso? E aí entra esse momento do filme, que é quando ele encontra esse afro-alemão e que tem essas mesmas dores, né?
Tipo, o tempo todo você está sendo lembrado. De onde você vem? Nossa, mas você fala bem alemão. Quando você vai voltar para casa? Perguntas que eu e o personagem ouvimos todos os dias. Quando eu vou na padaria, quando eu vou no mercado, ou quando eu saio para dançar, em que as pessoas perguntam: de onde você vem? Né? Teve uma vez que eu falei para um cara, pergunta para mim: de onde você vem? Eu falei: olha, do Egito. Qual é o seu nome? Cleópatra. A gente, de algum momento, a gente vai cansando dessas perguntas. E o personagem afro-alemão também ouve as mesmas perguntas, né? De onde você vem? Mas você fala bem alemão, mas o cara nasceu aqui, né? Então, esse não pertencimento são personagens que se encontram em suas solidões, nesses momentos de afirmação, mas os dois estão em busca de pertencimento. E esse entorno agrega tudo isso, com essas cores, com essa trilha, com essas interpretações, com essa fotografia, mas também esse lado de ebulição, esse lado solitário, esse lado quase que soturno, está mais para as vivências dos atores no que eles entregam nesses personagens. E como está sendo a experiência de distribuição do filme, né? Eu acredito que ele aqui não seja a primeira exibição dele, né? É a primeira exibição. É a primeira exibição. Estou mega feliz com essa possibilidade de ser no festival, no encontro de cinemas, Osmo Bulbul, de poder estar levando para o Brasil dentro desse contexto. Isso me deixa muito orgulhoso. O filme tem encontrado uma receptividade muito grande pelo mundo. Assim. Eu estou mega feliz, porque a gente está com o filme rodando em países. Nós temos já 5 festivais nos Estados Unidos, a gente está passando pela Argentina, México, Grécia, Canadá, enfim, tem vários festivais. A gente já passou aí nós estreamos em setembro e estamos agora aí com uma agenda de quase 20 festivais já. Que maravilha! Estou bem feliz e confesso que eu esperava que o filme tivesse uma ressonância boa, mas tem sido para além do que eu imaginava. Assim. Confesso que o filme tem chegado a praças e tem gerado discussões que têm me deixado muito feliz. Assim. E às vezes o próprio filme que diz como é que vai ser a distribuição dele, a circulação, né, os festivais, né, o próprio filme vai fazendo o seu caminho, né? E o teu filme também dialoga muito com o Tom Cruise e o Fiola, né, que fala justamente sobre essa possibilidade. Eu acho que não é nem a possibilidade de, né? Eu vejo como um compartilhamento de. Eu acho que não é um filme sobre podemos viver assim, mas são filmes que falam vivemos assim, sabe? A história, né? São todos os 3 são histórias que trabalham, que positivam muito, né? As nossas narrativas, né? Principalmente as nossas narrativas enquanto dissidências, né? Pessoas LGBTs, mulheres negras, né? No Mufiola é a história de uma mãe que tenta salvar a filha dessa tradição de vender a criança por um dote, né? Por uma terra. Né? Aí ela vende
ela vende a... Ou, aí ela consegue fazer com que a filha dela saia da aldeia, aí ela se torna uma grande médica, e depois ela volta para a aldeia para salvar a aldeia que está tendo uma epidemia na aldeia, né? Então tem essa superação também, né? E Tom Cruise também fala um pouco sobre mulheres lésbicas que se masculinizam também, né? Ou enfim, ou não são femininas, né? Eu prefiro dizer isso. E também são filmes que falam sobre as nossas existências, né? E eu fico muito feliz da gente estar inscrevendo essas narrativas na história da arte brasileira, da arte mundial, né? A gente, eu e você, enquanto artistas que estamos em outras linguagens também, né? A gente tem feito esse processo de histórico mesmo, né? De dividir e compartilhar narrativas. Pode falar, desculpa. Não, eu só ia complementar que eu acho muito importante essa necessidade que as nossas penas, enquanto autores, também retratem universos que, como você já disse, reflitam esse dia a dia, né? Que a gente conhece, mas que para o audiovisual é visto ainda como algo quase que inexistente, que essas nossas vivências, elas precisam ser contadas pelas nossas mãos, pelas nossas óticas, de uma forma genuína, né? Abrindo E novas... honesta, né? Isso. É muito, para mim, muito importante, como estrangeiro aqui na Alemanha, poder fazer esse filme com um patrocínio alemão e tá trazendo um personagem estrangeiro, brasileiro, bem situado, bem vestido, como um artista plástico de sucesso. A sua sexualidade não é uma questão. Alguém que está no mundo e que está em busca de viver a sua afetividade também, como todo mundo, né? Sem grandes conflitos, sem grandes dilemas, mas com as suas angústias de uma forma naturalizada e encontrando nos seus pares apoio e conexões que mudem o seu dia a dia e o seu destino, né? Isso é uma coisa interessante, Alex, que são narrativas super cotidianas, né, super simples, né, que estamos aqui registrando e que elas, nessa sua simplicidade do cotidiano, também são tão grandiosas e reveladoras, né? Aí me fala também sobre como é que tá, como é que você pensa, né, essa pós do filme, se você também já pensa em outros filmes, se já tem outros roteiros aí engatados, né, porque eu sei que quando a gente termina um filme, né, quando a gente termina um filme é um processo, vem de um processo muito longo, né? Verdade. O processo anterior ao filme é muito grande, né? E, enfim, me fala aí como é que você está pensando. A gente estreou o filme há bem pouco tempo, né? E está sendo ainda um momento de muita alegria e de impacto, de ver como as pessoas... Eu tenho recebido muita mensagem de pessoas que começou a despertar em mim, de uma certa forma, uma provocação, quando pessoas que eu conheço que viam o filme me mandavam mensagem chorando, assim, no WhatsApp. E quando a gente estreou em Berlim, em setembro, teve uma menina negra que disse para mim: eu sou hétero e tal, eu nasci na Alemanha, e o seu filme me representa muito.
muitas coisas do que iam acontecendo no filme, de alguma forma eu já sabia. Não porque são previsíveis, mas porque fazem parte da minha vivência também, enquanto mulher preta nessa sociedade. E eu fui vendo que aí achava uma comunicação. Porque o grande desafio desse filme, desde o início, era achar um olhar que fosse um olhar preto para contar essa história. Porque o que a gente recebe a todo tempo são olhares, narrativas, a gente é abastecido involuntariamente por um olhar eurocêntrico, o tempo todo. E para mim o grande desafio era quebrar isso e trazer um olhar preto, um olhar que abarcasse as minhas inquietações e abarcasse também as minhas alegrias, o meu tesão, a minha vontade de sorrir, de amar, apesar de todo o choro que a gente enfrenta e que surge no dia a dia. E isso, para mim, foi um momento de grande... É como se a ficha caísse, os abraços que eu ia recebendo, as mensagens que eu recebo, e o filme está entrando em tantos festivais pelo mundo, vai dando para mim, de alguma forma, algum suporte de que a gente está no caminho certo. E em vários momentos dessa produção, durante o processo de filmagem, eu fui colocado em xeque pela minha produção. E eu não coloco isso como uma forma de... Não estou aqui fazendo... Não estou reclamando. Eu estou dizendo que é difícil também para uma equipe, na sua grande parte europeia, ver um ator brasileiro, um diretor brasileiro, um autor brasileiro, chefiando uma equipe, dizendo: a cena é assim. E esses porquês que surgem a todo momento, você tem certeza? Mas por quê? Eu não tenho certeza de nada. A gente está experimentando. E vamos errar muito, vamos acertar. Eu não estou em busca de uma obra-prima. Eu sou jovem, esse é meu 6º curta-metragem. É pouco, né? Curtas-metragens feitos à base de muita luta, como a maioria dos artistas pretos independentes. Somos independentes, mas completamente dependentes de encontros como esse, dependente de pessoas que compram os nossos sonhos e resolvem sonhar com a gente. Então, levantar um filme dentro desse contexto é você pegar a sua espada e, de alguma forma, ir abrindo caminhos. Para mim, aqui, levantar esse filme, em muitos momentos eu me senti contra a parede. Em muitos momentos, eu saía do set me sentindo cansado, me sentindo oprimido, me sentindo desgastado, mas eu sabia que a minha certeza e o meu desejo por contar essa história deveria ser maior. Tem uma passagem do processo que eu acho super importante, que o Julius Dombrick, o ator que faz um dos protagonistas, ele me vira e diz assim: Alex, o personagem se apresenta e diz: tudo bem, como é que você... Ele se apresenta e diz: tudo bem, o que você faz? Eu sou biólogo. Ele diz: ninguém se apresenta e diz: tudo bem, eu sou biólogo. Eu falei: mas a gente está construindo algo novo. Se ele se apresenta e não diz: tudo bem, o que você faz? Eu sou biólogo. O público vai achar que você é um vendedor de drogas. Porque é a realidade do cinema quando vem atores pretos com Black Power. É a realidade quando vem personagens pretos transitando em grupo. Essa é uma realidade que a gente precisa desconstruir. E essa desconstrução vem quando você coloca, de alguma forma também, esses personagens em outros lugares. Então, quando ele diz eu sou biólogo, ele está desconstruindo da cabeça do público a narrativa que ele já tem de uma forma implícita de outras experiências. E várias pessoas me perguntaram: por que você não escolheu um ator alemão para representar o príncipe da história? É um ator alemão, mas é um ator afro-alemão. Compreende como a gente ainda tem muito a caminhar e a desconstruir? Quando me perguntam por que você não escalou um ator alemão, eles trazem justamente aquilo que eu estou em busca: desconstruir imaginários e construir novos universos, né? E essa construção, ela se dá de uma forma muito presente quando eu vou vendo que o filme vai ganhando espaço, que o filme vai voando, e a partir daí já surge
a ideia de um novo filme que eu já estou em pré-produção e que a gente está filmando em janeiro, e que eu continuo com essa perspectiva de narrar um corpo estrangeiro na Alemanha em busca de pertencimento. Que maravilha, Alex. São muitos gestos inaugurais, né? E com isso, né, também tem seus fardos, né, suas negociações, as suas insistências. Às vezes, né, dentro da equipe a gente tem que saber muito bem o que a gente quer, né, como a gente quer, porque sempre vamos questionar o tempo inteiro ou duvidar, né? Mas tem um conceito, né, da J. Mombassa que ela fala da redistribuição da violência, né? E eu acho que o seu filme redistribui violência, não falando dela, né? Uhum. Possibilita imagens de paz, né? Para denunciar a violência, né? Teve um... Por favor. Não, pode continuar. Eu mostrei o filme para 50 pessoas antes de abri-lo. E professores, artistas. E teve uma professora que disse para mim: eu estou envergonhada do que eu vou dizer, mas me incomodou muito assistir a um filme em que, no começo, eu via 2 homens pretos numa cama juntos. E ela disse: eu senti muita vergonha disso, de me sentir incomodada com isso. Mas logo depois, quando eles vão tomar o café da manhã, já não interessava se eram homens, se eram pretos, porque aquele café da manhã é o café da manhã que eu tenho com meu marido todos os dias. E aí o filme acaba indo para esses lugares de trazer essa humanização sem levantar estandartes, né? Quando essa alemã me diz que se sente aborrecida por esse corpo, por 2 homens pretos na cama, é a mesma que não se sente aborrecida com 2 homens pretos morrendo em vários filmes, né? Sendo assassinados. Temos que pensar. Quando eu falo redistribuição da violência, eu também penso na redistribuição da responsabilidade, né? Porque quando você fala que uma mulher hétero agradeceu o filme, né? Justamente porque as questões, a superação, né, racial, a superação das racializações, né, do racismo estrutural, é uma responsabilidade de todos. De todos. Né? De todos, né? Então, a superação também da LGBTQIA+, fobia, também é uma responsabilidade de todos, né? Então, não é porque você não tem, que você não que você não vai se incomodar, lutar sobre ou mudar minimamente questões, né? Até porque a gente quer que as pessoas, né, que os herdeiros, né, que essas pessoas, né, que estão nos espaços de poder mesmo, que geralmente são pessoas brancas e heterossexuais, elas redistribuam, né, todo esse que se tornem aliados, né? Esse recurso, né, não só no Brasil, né, que aqui, né, a coisa é complicada, e como também no mundo todo, né, que houve vários saqueamentos dos nossos povos, né? Exatamente. Então, como a Denise Ferreira fala, né, é uma dívida impagável, né, mas que precisa ser paga, ou pelo menos chegar num acordo. Essa reparação precisa ser feita, né? Me incomoda ainda muito que eu sinto muita falta de aliados reais. Sinto falta de aliados reais para que a gente possa reverter. Eu acho ainda um absurdo
em Aliados 2000. práticos, né? Exatamente. Eu acho ainda um absurdo, em 2021, eu pesquisar por um filme que tenha 2 homens pretos aqui na Alemanha e não achar. Eu acho um absurdo quando a gente escreve filmes em editais e a gente acha redatores que vêm querer trazer aspectos a partir de uma vivência que eles não conhecem, que eles não têm. Eu acho um absurdo quando curadores de festivais nos induzem a tirar cenas, coisas que eles não fazem quando o cinema deles está errando com as nossas narrativas. É difícil a gente continuar dentro de um processo onde a gente, de alguma forma, é alijado quando a gente traz as nossas narrativas o tempo todo com uma indução para que a gente traga o conforto. A gente não está aí para trazer o conforto para o outro. Quando o outro diz para mim, me incomoda ver 2 homens pretos numa cama, isso quer dizer, isso é desconfortável para mim, mas não é desconfortável ver 3 horas da tarde um homem preto com uma bota no pescoço morrendo. Então, esses aliados, eles precisam sair desse local de confortabilidade e dar a chance de que nós possamos trazer o nosso olhar preto, com as nossas ganas, com as nossas feridas e com os nossos amores e horrores, e que a gente conte da nossa forma. Já pegaram tantos personagens e tantas narrativas nossas, pretas, e contaram de outras formas, de formas equivocadas, de formas errôneas, de formas desrespeitosas. Temos que contar nossas histórias. A pena, a câmera e o ação tem que vir de nós agora também. Porque... Engraçado o contraste, né? Que as nossas imagens que produzem violência para eles são imagens de amor, né? Digamos assim, né? Imagens que não são violentas, né? Não é de sangue e tal. E são essas que produzem violência para eles, né? Eu vou te dizer... Pode falar. Eu vou te dizer uma coisa que me deixa muito mexido. Durante o processo de filmagem, eu tenho uma equipe super aberta, uma equipe super parceira, que quis fazer o filme, que topou fazer o filme, que veio com paixão, pessoas engajadas para que o filme acontecesse. Mas, em dado momento, a equipe resolveu que não teria beijo dos personagens negros, dos 2 protagonistas, não se beijariam. A equipe decidiu isso. Você acredita nisso? A equipe achou que era demais, que não precisava haver beijo no filme. E aí foi um momento meu de muito diálogo, foi um momento meu de muita luta para que os beijos fossem incluídos no filme. Porque, e no primeiro dia de gravação da primeira cena de beijo, a minha assistente de direção falou para mim na frente da equipe toda, você tem certeza que a gente precisa? Ou seja, eu tenho certeza, se fosse um personagem, fosse um casal interracial, 2 atores brancos, isso não teria sido uma questão para o filme, para a equipe, mas a equipe decidiu que não precisava ter cena de beijo. Isso, para mim, é um reflexo. Isso, para mim, é um momento... Foi esse incômodo que para mim, deu o start de que as nossas histórias, de alguma forma, mesmo quando são histórias de amor, geram esse desconforto, geram esse choque. Mas que, para mim, é um choque quando eu vejo pessoas sendo assassinadas, quando eu vou ver filme com matança de preto, quando eu vejo filme com escravizados sendo normalizado. Esse choque para mim, mas um beijo foi um choque para a equipe. Então, isso foi preciso 2 dias de conversa para explicar, para falar dessa necessidade. Eu não podia fazer um filme que falava de amores entre iguais, que falava de um amor preto, sem beijo, né? O beijo é quando as palavras não dão conta mais de demonstrar um afeto, né? É meio... Há que se pensar, né? Há que se pensar. Alex,
diante dessa fala, né, dessas suas falas, eu te agradeço pelo seu trabalho, né, visto que é um trabalho muito importante, né, para a nossa população LGBT, né, até os próprios homens LGBTs também precisam, os homens negros precisam entrar em contato com possibilidades de afeto, de encontro, né? Então, agradeço o filme, né, enquanto um registro poético sobre as nossas vidas e também um instrumento poético, né? A gente do encontro, né, do Centro Afro Carioca Cinema está muito feliz de ter você nessa edição com a gente, né? E de podermos exibir os seus filmes. E é isso, muito grato, prazer lhe conhecer, né, também. Prazer meu. A conversa foi incrível, né? Passou voando. Esse é o momento de deixar também suas considerações finais, também para os seus telespectadores, né, do seu filme e também do que você falou aqui sobre a sua obra. Agradeço demais a oportunidade de estar podendo trazer esse filme ao Brasil, dentro dessa mostra, como eu já disse. Prazer enorme de conhecer. A gente constrói, nós estamos construindo histórias, imaginários e construindo encontros, né? Eu espero que esse filme, mais do que uma história sendo contada no audiovisual, sirva como uma plataforma de provocação, uma plataforma que reverbere possibilidades, encontros, debates, que belisque a consciência do público preto e do público não preto também, que a gente tenha aliados e que a gente consiga fazer muitos, muitos filmes com dança, beijo na boca, mão com mão, corpo com corpo, e que nosso imaginário múltiplo e plural ele ganhe cada vez mais as telas, colorindo festivais, colorindo sessões, colorindo o mundo, porque é disso que a gente precisa, de cor e de amor. Axé. Axé. É isso, gente. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Acompanhe os outros filmes, né, dessa curadoria belíssima da Janaína Oliveira e da Ana Paula. E é isso. Até mais.